Hello! Vamos fazer um videozinho bem rapidinho para falar sobre seasons. Seasons são estações do ano. Existe, na verdade, o verbo season, que significa temperar. Quando eu vou falar, por exemplo, de temperar salada, eu digo season my salad, temperar a minha salada. Mas esse não é o caso. Aqui nós estamos falando de season, que são as estações do ano. Nós temos 4, né? Elas não mudam. São 4 no Brasil, são 4 nos Estados Unidos, são 4 no Japão, 4 em qualquer lugar. A primeira delas é o spring. Spring é o quê? In spring we have flowers. Nós temos flores. And the weather is warm. Né? O tempo, o clima é quente, mas não um quente desagradável, é um quente gostoso, um morninho. Né? Então isso é o quê? Só pelas flowers, né? Eu digo spring é a primavera. Depois disso nós temos summer. In the summer it's super hot. Hot. The sun is very bright, né? O sol tá bem brilhante. And then we go to the beach to swim. Nós vamos para a praia para nadar. Vocês vão ver diversas fotos sobre isso num outro vídeo meu. Aí nós temos fall. Fall é muito interessante pelo seguinte. Eu uso a palavra fall nos Estados Unidos, mas se eu estiver na Inglaterra, eu vou dizer autumn. E já entreguei, né? Outono, autumn. Por que eu chamo de fall nos Estados Unidos? Porque, coincidentemente, depois do verão, que é super quente, vem o outono. E no outono, o que é que acontece? Fall é o verbo cair, queda. Então, leaves fall, as folhas caem. Então, as folhas das árvores, que já estavam ficando meio ressecadas por causa de tanto sol no verão, agora elas caem. Elas vão ficar, né, de verde, elas vão ficando amareladas, avermelhadas, principalmente se vocês verem certas árvores perto do Canadá, né, e no Canadá principalmente, aquelas árvores lindas, né, a folha dela, inclusive, é o símbolo do Canadá. Ela vai ficando avermelhada e aí cai, às vezes ainda vermelha, às vezes já ficou marronzinha. E temperature falls. Então, falls. A temperatura cai. É impossível permanecer tão quente como era no verão. A temperatura vai caindo, 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 vai caindo cada vez mais, até que winter. Então aí a temperatura já caiu bastante, chegamos na estação que é cold, fria, and it has snow, neve. Então a temperatura chega a graus muito baixos, né? Em Ohio, por exemplo, que é a região onde meu marido morava, eles já tiveram 15, 17 graus abaixo de zero. E aí, principalmente as crianças amam quando a temperatura está muito baixa e que, né, tem muita neve, porque quando tem muita neve, eles não precisam ir para a escola. Isso é comum nos Estados Unidos. Sempre que tem alguma tempestade ou quando tem neve, eles ao acordarem já ligam a televisão ou o rádio para saber como é que está o tempo na cidade e se o comércio e escolas estão fechadas. Então isso é motivo de alegria. Você vê diversas vezes em filmes, tem até um episódio do desenho animado do Charlie Brown, em que eles não precisam ir para a escola porque está nevando demais, então é o dia para brincar na neve na frente de casa. Ai, que delícia! E isso é muito comum. Então, muitas vezes você não pode ir para a escola porque está nevando demais, você não pode ir para o trabalho porque é muito perigoso, e aí você vai ouvir no noticiário pedindo para que vocês permaneçam em casa. Quem tem a possibilidade de trabalhar remotamente, por exemplo, meu marido trabalhava numa outra cidade, ele morava numa cidade no estado de Ohio, só que ele tinha que atravessar, dirigir por quase 1 hora para ir para o estado de Michigan, em Ann Arbor, e lá ele trabalhava. Quando tinha muita neve, quando era muito perigoso pôr o carro na pista, ele ficava em casa e, como o trabalho dele todo era feito via computador, ele fazia o acesso remoto, né? Então ele já tinha permissão para isso, logicamente, fazia o acesso remoto e trabalhava a partir de casa. Quem não pode fazer isso, vai ficar em casa mesmo. Se, por exemplo, nas escolas os alunos não vão para a escola, os professores também não, o pessoal da limpeza também não, o pessoal da cozinha também não, porque não tem condição, é muito perigoso. Só alguns lugares ou algumas profissões que infelizmente não tem como parar. Então, por exemplo, os policiais, eles não vão parar, eles vão ter que arranjar um jeito de chegar até o trabalho. Hospital também, é muito difícil você ver alguém faltando em hospital, a não ser que ele tenha
ficado preso na tempestade, não tem como ir mesmo, né? Quebrou o carro, ficou enganchado lá no meio da neve, aí talvez ele não vá ou chegue atrasado, mas é a obrigação dele estar lá, porque quando tem esse tipo de evento, né, de muita neve, alguma coisa assim, também pode haver muito acidente, e aí esse pessoal precisa estar lá postos para salvar quem está precisando. Essa é uma explicaçãozinha breve, só para vocês terem uma ideia desses nomes, mas a gente vai ver isso mais aprofundadamente numa outra lição, ok? Então, vejo vocês mais tarde. Bye!